Maitei, vai chapá, bem-vindos ao canal Tupan Thunder God. Todos sabem que um dia o mundo vai acabar, seja por um processo imediato, imprevisível como guerras, asteroides e doenças, ou talvez algum processo futuro mais longo e desgastante como revoltas de inteligências artificiais e mudanças climáticas. Talvez, se tivermos sorte, um distante e demorado apagar do Sol quando a humanidade já estiver semeando sua raça em outros planetas. E se o final dos tempos passar por todas essas etapas juntas, até o derradeiro dia em que o último humano vivo pise na Terra? Cada um desses acontecimentos se apresentando como sinais para algo pior que está por vir, até que o apocalipse aconteça de fato, como o fim do sofrimento de um paciente terminal. Seria tempo suficiente para que pelo menos alguns poucos privilegiados, merecedores ou não, diagnosticassem esses sintomas e encontrassem uma solução para sua própria salvação, deixando para trás os habitantes de um planeta condenado, dependente dos poucos heróis que emergiriam do caos para trazer um pouco de esperança. Esse é o caso da história de fundo da franquia Horizon. Já vimos aqui no canal a cronologia principal da queda da humanidade até o surgimento de Eloy, apresentado em Horizon Zero Dawn. E agora contarei os detalhes apresentados em Horizon Forbidden West, buscando entender melhor os acontecimentos que acabam ficando ocultos nos colecionáveis e se conectam com outros detalhes descobertos, revelando uma história muito maior e muito mais complexa do que se apresentava em uma primeira vista. No vídeo de hoje, irei contar a história da crise da Zona do Calor, um grande prelúdio do final dos tempos em que homem e máquina entrariam em um grande combate pela primeira vez, utilizando-se de um incidente climático como desculpa para motivar muitas mortes em nome da cobiça de governos e grandes corporações. Então, Yaha, amo! Tupan Thunder God. Não é novidade que as ações humanas no planeta aumentam as temperaturas médias, derretendo o gelo nos polos, elevando o nível do mar e aumentando a força das tempestades. Porém, no passado de Horizon Forbidden West, esses efeitos foram se intensificando ao ponto de destruir cidades inteiras. Um exemplo é o furacão de escala 6 Omeka, que em setembro de 2028 devastou o pouco do Havaí que ainda não estava debaixo d'água. Tentando resolver esse problema, algumas cidades ricas desenvolveram barreiras contratemporais, mas também surgiram grupos contra os refugiados que chegavam de regiões devastadas, como o grupo de extrema-direita Ação da Pureza Europa, que hackeou o sistema anti-tempestades de Roterdã na Holanda durante a chegada de um ciclone extratropical em 2033, destruindo a cidade e matando mais de 100 mil pessoas, sendo 40 mil refugiados que eram um verdadeiro alvo do ataque. É nesse desastre que Tilda, com apenas 8 anos, fica órfã, sobrevivendo ao ser deixada no cofre de obras de arte da família e depois passou a viver em um internato. Outro defeito devastador das mudanças climáticas é a aceleração da desertificação, tornando ainda mais difícil o acesso à água em regiões onde ela já é escassa. Um desses exemplos é o deserto de Mojave, onde fica a cidade de Las Vegas. Aproveitando essa necessidade, em 2035, Stanley Shen cria uma startup que disponibiliza uma tecnologia de filtragem de água, mas infelizmente seu advogado vende suas patentes para a concorrência sem seu conhecimento, restando apenas $88 mil de patrimônio. Muito desanimado, Stanley Shen resolve apostar todo esse dinheiro no número 8 da roleta e, para sua sorte e de todos os habitantes de Las Vegas, a bolinha cai certeira naquela casa e ele acerta 3,2 milhões nessa jogada. Ele consegue fundos para investir em sua tecnologia, que renderia mais de $200 bilhões nos próximos 5 anos. Outra pessoa da região que se beneficiou da situação atual do mundo foi Roberto Medina, um magnata do Arizona, proprietário de várias minas de metais conhecidos como terra rara, substâncias que são necessárias para tecnologias emergentes cada vez mais utilizadas nesse futuro tecnológico, como supercondutores e semicondutores. O controle dessa matéria-prima tornava Medina importante e influente, mas o governo dos Estados Unidos desejava tomar para si esse controle. Só faltava uma boa desculpa e as graves secas
secas no sudoeste dos Estados Unidos causadas pela elevação da temperatura caíram como uma luva. Em 2036, o Congresso americano aprovou a Ordem Executiva 2036-30.073H, ou somente 73H, que obrigava a evacuação dos habitantes da maioria dos condados de Los Angeles, Las Vegas e Phoenix, região que ficaria conhecida como Zona do Calor. Essas pessoas seriam alocadas temporariamente em campos cercados e rigidamente controlados pelo governo. Graças ao ambiente insalubre provido por esses lugares, eles seriam apelidados de 73 Horror. A atividade turística na região praticamente acaba e cidades como Las Vegas perdem sua principal fonte de renda. A ordem também reivindicava os direitos de mineração de Medina na região, o que deixou ele bem magoado. Medina usou de sua influência e seus recursos para manter os moradores da região em suas casas e organizar uma resistência armada contra a ordem de evacuação. Ele era amigo de um dos principais coronéis da Força Aérea, Edward de la Hoya, que de alguma forma também fazia parte da família de Medina, e comandava a Joint Task Force 10, ou mais conhecida como JTF-10, uma divisão especial da Força Aérea sediada em Tucson a pedido do próprio Edward e tomada do governo no início da crise. Inicialmente, a investida do governo para tentar garantir a evacuação dos habitantes era utilizando ataques não letais, buscando priorizar locais e comboios de suprimentos ou que poderiam servir de financiamento das forças rebeldes, como as mercadorias de Roberto Medina. Para isso eram utilizados os drones automatizados da General Synthetics, ou apelidados de GSIM, assim como robôs terrestres também. Em contrapartida, as forças da JTF-10 utilizavam um jato F-38 asa cortante, guiado pelos melhores pilotos da Força Aérea, incluindo Edward de la Hoya, combatendo as investidas do governo nas fronteiras da Zona do Calor, constituída principalmente das montanhas da Serra Nevada que estavam preparadas com artilharia antiaérea. Passada a fronteira, os robôs tinham que enfrentar humanos experientes com um terreno hostil, nas selvas e nos desertos, o que era um problema para a inteligência artificial que ainda estava se desenvolvendo na época. Incapaz de fazer frente à defesa de Edward de la Hoya, o governo determina o encerramento do abastecimento de água que vinha do norte, impactando também a população civil da região, que sofria com a sede e com a fome. Nesse momento, a participação de uma personagem importante na história começa a ganhar destaque. Anne Faraday, nascida em Needles, na fronteira da Califórnia com Arizona, e portanto também era da Zona do Calor. Foi coronel da JTF-10, mas que saiu antes mesmo do início da guerra. Ela ajudou a evacuar civis da zona de conflito e a buscar uma solução pacífica à crise. Para solucionar o problema de falta de água, Medina realizou um acordo com o cartel de água Merasur, que iria fornecer água para a Zona do Calor pelo sul durante vários anos, inclusive após o conflito. Com as táticas não letais fracassando e o corte do abastecimento solucionado pelas forças rebeldes, o governo dos Estados Unidos só viu uma opção: partir para o ataque letal. Em 12 de maio de 2037, Sueiro, capitão do 3º Esquadrão da JTF-10, percebeu a chegada dos drones com artilharia pesada vindos do oeste da Serra Nevada. Eles precisavam avisar os aliados de sua chegada, mas não tinham sinal para se comunicar com a base. Seu parceiro Hodgkin sugeriu subir a montanha para conseguir o sinal, porém os drones chegaram primeiro e atacaram o esquadrão, matando vários e ferindo gravemente a perna de Hodgkins. Com os drones à sua procura e se escondendo debaixo das árvores, eles conseguiram subir a montanha e enviar o sinal que avisou a base aérea do deserto de Mojave, onde eu acredito que hoje seja o aeroporto Romney, nas margens do Lago Grun em Nevada, mais conhecida como Área 51, que enviou apoio aéreo e derrotou a frota. A sorte da JTF-10 duraria apenas mais 3 meses até que em 20 de agosto de 2037 o pior acontece. A União dos Robôs dos Estados Unidos inicia a Operação União, que consegue chegar até a base de Mojave e atacá-la, tentando capturar Roberto Medina e Edward de la Hoya, que estavam no local. Durante a batalha, uma cápsula de energia nuclear de um dos drones é atingida e explode, destruindo toda a base. De la Hoya e Medina, juntamente com mais de 900 refugiados, morrem, encerrando tragicamente o conflito armado. Uma onda de choque eletromagnética se espalha por quilômetros, chegando até Las Vegas, onde fritou os circuitos de máquinas caça-níqueis a mais de 130 km de distância, e uma gigantesca cratera marcou para sempre o local que viria a se tornar um museu 10 anos depois, com a ajuda da senadora Maria Medina, herdeira de Roberto Medina, enaltecendo os feitos dos heróis
da guerra. Depois do desastre, Annie Faraday fez um discurso histórico no Congresso americano, realizando um armistício entre os dois lados e iniciando acordos de pacificação, auxiliados por outras pessoas que seriam chamadas de delegados. Ouçam as palavras que reunificaram um povo. Logo após os eventos da guerra, Anne Faraday, a arquiteta-chefe dos esforços de reconciliação, falou a uma nação sem esperança. Se olharmos para o futuro pelas lentes do passado recente, surgem nossos medos. Guerras travadas contra máquinas, escassez de comida e água, tempestades assolando nossos lares. Mas coragem de verdade é enfrentar esses medos com convicção e não cinismo. Liderar os esforços de paz com esses homens e mulheres corajosos, delegados do Novo Sudoeste, fortaleceu minha convicção de que, quando unidos, podemos superar qualquer ameaça. Juntem-se a mim, a nós, nessa convicção, na luta por uma nação e um mundo sem escassez ou guerra. Depois do fim da guerra, Stanley Schenck foi um dos poucos empresários que ficaram na região durante a crise, tomou posse de várias propriedades abandonadas em Las Vegas e usou seu patrimônio bilionário para manter e reconstruir a cidade até 2040. Esses foram os principais acontecimentos da década de 2030, em que a humanidade acreditava que seria o seu fim com desastres climáticos, crescimento do terrorismo, automação dos empregos e queda da força dos governos mundiais em detrimento das grandes corporações que passaram não só a ter o poder financeiro, como também o militar para fazer valer seus interesses. Essa década sem esperança seria seguida por uma década de reconstrução dos danos ambientais causados e aumento da dependência das inteligências artificiais, a década da reconquista, que trouxe uma falsa segurança à humanidade e que será o assunto do próximo episódio. Muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder o restante da série e adjoete a PV!